Em segundos, mísseis voam pelo céu em direção às cidades israelenses. Mas antes que alcancem o solo, raios de luz interceptam cada projétil no ar, criando explosões que parecem fogos de artifícios mortais. E o que eu estou te falando não é ficção científica, é o sistema de defesa aérea mais sofisticado já construído pela humanidade. Uma rede de radares, computadores, interceptadores que protege um país inteiro, detectando ameaças a centenas de quilômetros de distância e decidindo em milissegundos quais devem ser destruídas. É a tecnologia militar que redefiniu as regras da guerra moderna. Fala galera, quem fala é o Paulo Ribeiro e hoje vamos desvendar os segredos por trás do sistema de defesa aérea israelense, uma das tecnologias militares mais impressionantes e controversas do mundo. Em um país do tamanho do estado de Sergipe, cercado por ameaças constantes, Israel desenvolveu uma rede de proteção em camadas que consegue interceptar desde foguetes caseiros até mísseis balísticos intercontinentais. Assim como esses sistemas representam o auge da engenharia de defesa, você não vai querer perder nenhuma das análises tecnológicas que fazemos aqui no canal. Então, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like maneiro para que o algoritmo nos ajude a levar conhecimento sobre as tecnologias mais avançadas para mais pessoas. Agora vamos descobrir como funciona essa muralha invisível que protege Israel e por que ela se tornou referência mundial em defesa antimíssil. O sistema de defesa aérea israelense não é uma única tecnologia, mas uma combinação integrada de múltiplas camadas que trabalham em conjunto para criar uma proteção quase impenetrável. Cada camada foi projetada para lidar com diferentes tipos de ameaças, desde foguetes de curto alcance até mísseis balísticos que podem carregar ogivas nucleares. A primeira e mais famosa camada é o Iron Dome, ou cúpula de ferro. Esse sistema foi desenvolvido especificamente para interceptar foguetes, morteiros e mísseis de artilharia com alcance de 4 a 70 km. É o que você vê nos vídeos virais, com interceptadores subindo como fogos de artifício e explodindo no céu. Cada bateria do Iron Dome consiste em 3 componentes principais: um radar de detecção e rastreamento, uma unidade de controle de batalha e mísseis interceptadores Tamir. Tudo isso acontece em segundos. Quando um projétil é lançado em direção ao território israelense, o radar detecta imediatamente sua trajetória. E em milissegundos, o sistema calcula onde o projétil vai cair e determina se representa uma ameaça real às áreas povoadas ou infraestruturas críticas. Se o foguete está destinado a cair em uma área deserta, o sistema simplesmente o ignora, economizando interceptadores caros para ameaças reais. Seria uma situação onde o sistema literalmente escolhe suas batalhas, priorizando apenas projéteis que podem causar danos significativos. Cada interceptador Tamir tem 3 metros de comprimento, pesa 90 kg e custa cerca de $50 mil, enquanto os foguetes que ele destrói custam apenas algumas centenas de dólares. Essa equação econômica forçou Israel a desenvolver um sistema extremamente preciso e seletivo. Os mísseis Tamir são guiados inicialmente por um link de dados da unidade de comando, mas assim que chegam perto do alvo, um radar embarcado auxiliado por um sistema eletroóptico é acionado para confirmar a trajetória correta. Um sistema de lasers detecta quando o alvo está ao alcance, provocando a detonação da ogiva de fragmentação que elimina o foguete inimigo. A segunda camada é o David Sling, projetado para interceptar mísseis de médio alcance, incluindo mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos de alcance de 40 a 300 km. Esse sistema usa mísseis interceptadores Stunner mais sofisticados e caros, custando centenas de milhares de dólares cada um. O David Sling foi desenvolvido em parceria com os Estados Unidos pela Rafael Advanced Defense Systems e a americana Rail-Riffon. O míssil Stunner é projetado para interceptar a mais nova geração de mísseis balísticos táticos em baixa altitude, como o Iskander russo e o DF-15 chinês, usando buscadores duplos para distinguir entre chamarizes e a ogiva real. O Interceptor de vários estágios consiste em um propulsor de motor de foguete de combustível sólido, seguindo por um veículo de destruição assimétrico com direção avançada para supermanobrabilidade durante o estágio de destruição. A terceira camada é o sistema Aeron, que consiste em 2 versões, o Aeron 2 e o Aeron 3. Esses sistemas são projetados para interceptar mísseis balísticos de longo alcance, incluindo aqueles capazes de carregar ogivas nucleares.
O Iron Tree é particularmente impressionante, pois ele pode interceptar mísseis no espaço fora da atmosfera terrestre. É literalmente Guerra nas Estrelas se tornando realidade. O Iron Tree foi projetado para interceptar mísseis na atmosfera e no espaço com capacidades endo- e exoatmosféricas, enquanto o Iron Tree foi projetado especificamente para interceptar ameaças de longo alcance que transportam armas de destruição em massa. O sistema Iron foi desenvolvido em cooperação com os Estados Unidos, mas foi um programa de desenvolvimento que estima-se o custo de 2 bilhões de dólares. Mas o que torna todo esse sistema verdadeiramente revolucionário não são os interceptadores individuais, mas sim como eles se integram através de uma rede de comando e controle centralizada. Todos os radares, sensores e sistemas de mísseis estão conectados aos centros de comando que usam inteligência artificial para coordenar defesas e otimizar respostas. E é aqui que está o ponto crucial. O sistema não apenas reage a ameaças, mas também as antecipa. Usando múltiplos radares, satélites e até aeronaves de vigilância, Israel pode detectar preparativos para ataques e posicionar suas defesas antes mesmo dos mísseis serem lançados. É como jogar xadrez, onde você consegue prever os movimentos do oponente. A inteligência artificial representa um papel fundamental nessa coordenação. Com centenas ou até milhares de projéteis voando simultaneamente durante ataques em massa, é impossível operadores humanos tomarem todas as decisões necessárias em tempo real. Esse sistema usa algoritmos avançados para priorizar ameaças, alocar interceptadores e coordenar respostas entre diferentes camadas de defesa. Durante os conflitos recentes, o Iron Dome interceptou aproximadamente 90% dos projéteis que representavam ameaças às áreas povoadas. É uma taxa de sucesso impressionante, considerando a escala e a intensidade dos ataques. O sistema tem se mostrado eficiente contra mísseis, drones, foguetes e tiros de artilharia de até 155 mm. Tá bom, mas como exatamente um interceptador consegue atingir um alvo se movimentando a milhares de quilômetros por hora? A resposta está numa combinação de tecnologias extremamente sofisticadas. Os mísseis interceptadores usam múltiplos tipos de guiamento, inercial, por radar e até mesmo guiamento eletroóptico nos estágios finais. Os interceptadores não precisam acertar o alvo diretamente. Uma explosão de proximidade com fragmentos é suficiente para destruir ou desviar o foguete. É como atirar uma bala na outra, porém utilizando tecnologia que faz correções de curso centenas de vezes por segundo. A eficácia do sistema israelense chamou a atenção mundial, e vários países já demonstraram interesse em adquirir ou desenvolver tecnologias similares. Os Estados Unidos, que cofinanciaram o desenvolvimento do Iron Dome, já compraram algumas baterias para proteger suas bases militares no exterior. No entanto, é importante entender que o sucesso do sistema israelense não se deve apenas à tecnologia, mas também à doutrina militar e ao contexto geográfico específico. Israel é um país pequeno, o que facilita a cobertura completa do território com um número relativamente limitado de baterias. A questão da eficácia em custo também é bem complexa. Embora interceptar um foguete de $500 com um míssil de $50 mil pareça meio que economicamente desvantajoso, o cálculo muda quando consideramos o custo alternativo. Um único foguete que atinge uma área povoada pode causar milhões de dólares em danos, sem contar o custo humano, que é incalculável. O sistema também evoluiu para lidar com ameaças cada vez mais sofisticadas. A nova versão do Iron Dome pode interceptar drones e até mesmo projéteis de morteiro, ameaças que originalmente não estavam no escopo do sistema. O Iron Beam é outro sistema que está em desenvolvimento. Usa lasers de alta energia para destruir ameaças a uma fração do custo dos interceptadores convencionais. O aspecto mais impressionante talvez seja a velocidade de resposta. Desde a detecção inicial até a interceptação, todo o processo ocorre de 15 a 20 segundos para ameaças de curto alcance. Para mísseis balísticos de longo alcance, o tempo pode se estender para alguns minutos, mas ainda assim é extraordinariamente rápido, considerando as distâncias e as velocidades envolvidas. Essa velocidade é possível através da automação extensiva. Embora operadores humanos supervisionem o sistema e possam intervir quando necessário, a maioria das decisões são tomadas automaticamente. É uma necessidade prática. Os humanos simplesmente não conseguem processar tantas informações e tomar decisões rápidas o suficiente para lidar com a ameaça hipersônica. E o futuro dos sistemas de defesa aérea provavelmente incluirá ainda mais automação, armas de energia dirigida como lasers
e a integração com sistemas espaciais. Israel já está testando interceptadores baseados no espaço e sistemas de defesa contra mísseis hipersônicos, ameaças que representarão os próximos desafios na evolução da guerra aérea. O sistema de defesa aérea israelense representa um marco na história militar, demonstrando que é possível criar defesas efetivas contra ameaças de mísseis que anteriormente eram consideradas quase impossíveis de interceptar. É um exemplo fascinante de como a necessidade, inovação e recursos podem se combinar para criar soluções tecnológicas que pareciam impossíveis há apenas algumas décadas atrás. Assim como essas tecnologias de defesa estão redefinindo a segurança nacional moderna, continue acompanhando nossas análises sobre as inovações que estão moldando o futuro da tecnologia militar e civil. E não se esqueça de deixar aquele like maneiro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para mais conteúdos relevantes como esse. Meu muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima.